Uma família nada perfeita. Este é o tema da lição de número 9 que estaremos trabalhando no próximo domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado a estar ali conosco para juntos estarmos estudando esse importante assunto sobre a influência do exemplo do pai na vida dos seus filhos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Sevilha B, em Ribeirão das Neves. Estamos iniciando mais uma lição, desta feita a lição de número 9, onde estaremos falando sobre alguns episódios que aconteceram na família do rei Davi. O nosso tema é exatamente tratando sobre este assunto, uma família nada perfeita. Então nós estaremos trabalhando dentro deste assunto, que é a nossa lição de número 9, será ministrada no dia 28 de maio. O nosso textuário diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A nossa verdade prática diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é a lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. O que o comentarista está dizendo, que na natureza você vai colher aquilo que você plantou. Se você planta laranja, vai colher laranja. Se planta limão, vai colher limão. E na nossa vida é a mesma coisa, a lei da semeadura. Aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós estaremos colhendo. E é isso que nós estaremos trabalhando aqui dentro do contexto da família. Então fique conosco até o final para juntos estarmos estudando esse importante assunto. Desde já quero pedir a você que está visualizando esse vídeo, que dê o seu like para estar nos ajudando, também ativando o sininho para receber as notificações e também compartilhando, se inscrevendo no canal para juntos fazer esse bom trabalho para a glória do nome do Senhor. A nossa introdução nesta lição estudaremos sobre a imperfeita família de Davi e as consequências do pecado na vida dos seus filhos. Veremos como Davi se dedicava ao reino e não dava devida atenção aos problemas que vinham nascendo entre os seus filhos. Veremos como foi doloroso para Davi, no final de sua vida, ver seus filhos em total desarmonia. Então nós estaremos estudando exatamente sobre este grande homem de Deus, que é o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ele dedicou muito ao reinado, foi o melhor rei que Israel teve. Porém, nós vemos um desastre quando se trata do seu contexto familiar, os problemas que ele enfrentou dentro da família. Aquele homem que governava toda a nação, ele estava perdendo o governo da sua própria casa. Então nós vemos aqui que Davi e sua grande família. Davi é ungido de Deus. Como sabemos, Davi foi o rei segundo o coração de Deus para substituir o rebelde rei Saul, que não estava mais cumprindo o mandado do Senhor. Estava em completa rebelião, ouvindo o próprio coração e desprezando as ordens de Deus. Ele usurpa a função de Samuel, consulta a pitonisa de Andor, poupa a vida do rei Agag, entre outros pecados de desobediência. Então a gente vê que o rei Saul, ele mesmo sendo um rei escolhido por Deus, também tinha sobre ele a unção. Chega um momento da vida que o rei Saul começa a desviar dos mandados do Senhor e começa a agir com seu próprio coração, ao invés de ouvir a voz de Deus. Então o que Deus faz? Deus rejeita Saul e separa Davi. E ele diz: achei Davi, um homem segundo o meu coração, que cumprirá toda a minha vontade. Porém, nós estaremos vendo que este rei, sendo um grande rei de Israel, ele falhou no quesito família. Davi, o homem de Deus. Davi foi a escolha de Deus para governar Israel. Ele foi cheio do Espírito de Deus e aos poucos foi unificando a monarquia. Foi um rei bom, bem sucedido em tudo, nunca perdeu uma batalha. Foi escolhido unanimemente por Israel. 7 anos reinou em Hebron e 40 em todo Israel. Então a gente vê aqui que ele foi um rei que ele começou a unificar o Israel, porque no período dos juízes, ainda que havia juízes, eles eram territoriais, Então, às vezes era para uma tribo, às vezes era para outra tribo. Depois o rei Saul veio, mas ainda ficou certas divisões. O rei Davi foi o que mais conseguiu fazer essa unificação da monarquia, transformando
o reino de Israel em um reino unificado. E ele reinou por 7 anos em Hebrom e depois mais 33 anos em Jerusalém, totalizando um reinado de 40 anos. E foi o melhor rei que Israel teve, né, um maior escritor, né, a maior parte dos salmos, pelo menos 74 salmos, foram citados ou escritos por Davi, ele é considerado o autor. Era um homem que tinha a visão de Deus, que tinha muito conhecimento em relação às coisas de Deus, também em relação ao governo, era um homem muito justo. Porém, quando se trata da sua família, Davi foi displicente e deixou alguns pontos, né, a desejar nesse conceito. É isso que estaremos trabalhando e também entendendo que isso nos traz uma grande lição, que não adianta queremos ser um bom pastor, ser um bom líder, se dentro de casa nós não somos esse exemplo que os nossos filhos podem seguir, né? A grande família de Davi, na época somente homens pobres possuíam uma só esposa. Na época era tolerada a poligamia em Israel. Esse caso da poligamia é um caso muito polêmico, né? Porque era tolerância, isso nunca foi vontade de Deus. E a gente vê que todo lugar onde tinha mais de uma mulher, onde o homem tinha mais de uma esposa, sempre tinha desarmonia. Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ambos unem uma só carne, né? E não há como unir uma só carne com 3 ou 4 mulheres. Então a poligamia não era uma determinação de Deus, era uma tolerância, né? Que é um assunto que nós estaremos trabalhando aqui. As mulheres de Davi eram muitas e representavam as áreas geográficas por onde ele passava. Então, por onde Davi passava, ele sempre arrumava mulheres. Nós temos o caso de Nabal, que ele estava no deserto, e Nabal morre, aquela situação que a gente já conhece, e ele então assume Abigail, a mulher dele, né? Então, era como se fosse, onde ele passava, ele arrumava mulher. E tinha também algumas que eram feitas através de alianças, né? Como é o caso, né, que os reis de Israel, né, os reis na época, eles tinham hábito, igual o rei Salomão, ele tinha aquela quantidade imensa de mulheres, mas muitas não eram mulheres que ele tinha por amor, eram mulheres feitas por alianças políticas, né? Era comum os reis dar as filhas para os reis, né? Nós vemos esse caso, por exemplo, quando foi oferecido, né, no caso de Jacó, que a filha dele foi estuprada, né, o rei de Siquém, né? E ali ele oferece, né, a filha dele, o filho para casar e fala: suas mulheres estarão tomando nosso filho, suas mulheres fazendo nossa nação. Então era comum essas alianças de casamento. E Davi, ele então tinha essas mulheres, tinham concubinas, e nós vamos ver então que foi a partir dessas mulheres que nasceram filhos, que muitas vezes nem se consideravam totalmente irmãos, eles eram meio-irmãos, e esses irmãos começaram a brigar dentro da família de Davi. O problema começou com os filhos. Davi governa todo o reino, mas não conseguiu governar a sua própria casa. Quem nunca viu, por exemplo, um líder que talvez é um bom líder, né? É um bom cooperador, mas dentro de casa ele não tem aquela mesma autonomia, né? Isso é perigoso. O apóstolo Paulo, ele fala que se eu não governar bem a minha casa, eu não terei cuidado da igreja de Deus. Então, a minha família tem que estar em primeiro lugar, depois a obra de Deus, né? Eu já falei sobre isso aqui. Primeiro vem Deus, depois a minha família e depois a obra de Deus. Então, a minha família, tudo aquilo que a minha família depender, vai vir em primeiro lugar. Então, o meu trabalho para sustentar minha família também virá primeiro do que a obra de Deus, né? A não ser que eu seja uma pessoa de tempo integral. Aí sim, o trabalho e o ofício ministerial estará fundidos, né? Um ao outro. Mas se não for isso aí, sempre trabalho. Eu não posso deixar, por exemplo, de trabalhar e deixar faltar o sustento da minha família, usando a igreja, usando o meu trabalho ministerial como uma desculpa para não trabalhar. Isso é muito perigoso. A gente precisa ter essa mentalidade, a menos que Deus nos chame para fazer algo dessa maneira. Se não for a chamada de Deus, eu não posso tomar uma atitude dessa maneira, porque Deus me colocou uma família para que eu cuide. Ou se não, fazer como o apóstolo Paulo, né? Deixar de casar, então ele não tinha ninguém para cuidar, né? Os filhos e parentes na casa de Davi. Então nós estaremos falando sobre alguns pontos, alguns casos que aconteceu dentro da família de Davi, e estaremos vendo por que isso aconteceu. Deus, né, trouxe consequências do pecado de Davi, né? Não acredito em pecado, em maldição hereditária, não acredito. Mas existem consequências de fruto de pecado. Por exemplo, pessoas que envolvem muito em droga. Um dia ele se converte, mas ele pode trazer sequelas da droga na sua saúde física.
Uma mulher, por exemplo, uma pessoa que tem um relacionamento fora do casamento, Deus perdoa, ele pode voltar para sua esposa e viver bonitinho como manda o figurino, mas pode nascer um filho dessa relação, né, um bastardo, e ele pode trazer consequências, né, uma consequência, né, não estou dizendo que o filho é maldição, muito pelo contrário, o filho sempre será bênção, mas é uma consequência de um lado desajustado, porque é filho de um pai, né, que não tem convivência com ele, né? Então são consequências. Então nós vemos aqui, o primeiro caso é o caso de Tamar. Ela era filha de Maaca, uma filha do rei Talmai, de Gesur, um principado arameu a leste do rio Jordão, e pertencia à Síria. Ela era irmã de Absalão. Ela foi estuprada pelo seu irmão Aminon, o primogênito de Davi, com Ainon. Então nós vemos aqui o primeiro caso de Tamar. A gente conhece a história, se nós lemos ali em Samuel, a gente vai ver como que foi toda a artimanha, toda a maldade, né, que Aminon teve com essa moça, né, a ponto de estuprá-la. E Davi, ele sabendo disso, ele não puniu Aminon. Estaremos trabalhando sobre essa questão aí. Então, aqui está o primeiro problema do pecado de adultério. Mais à frente estaremos vendo os pecados que Davi cometeu, inclusive na lição de jovens, nós falamos sobre o Salmo 51. E nós falamos sobre os pecados que Davi cometeu, e isso veio sobre a família dele, através dos seus filhos. Então nós temos o primeiro caso aqui, que é o caso de um estupro dentro da família, né? Absalão foi o filho mais rebelde de Davi. A sua história é a mais destacada na Bíblia devido aos fatos que ocorreram. Então, eu citei aqui pelo menos 4 fatos em que Absalão se demonstra um dos mais rebeldes dos filhos de Davi. Assim como Aminon, Adonias também era, mas o Absalão, a história dele, o escritor ele tomou mais tempo falando sobre a história de Absalão pelo fato de ele ser uma pessoa mais um dos filhos mais rebeldes. Ele mata Aminon por vingança, né, que ele era irmã de pai e mãe, né, filha de Davi, né, e com Maaca. Então ele mata Aminon por vingança. Ele usurpou o trono de Davi com estratégia. Nós temos um fato ali em Samuel, diz que ele ficava à porta, né, e quando as pessoas vinham procurar alguma conselho do rei, as pessoas se curvavam quando via ele mandava a pessoa se levantar, e ali ele falava que o rei não tinha tempo de atender aquela pessoa, então ele resolvia, ele começou a julgar o povo, impedindo que o povo chegasse até Davi, uma maneira de conquistar o coração do povo, né? Mas isso tudo era para tomar o trono. Depois que ele consegue fazer isso, então o que ele faz? Ele expulsa Davi do trono, Davi foge, né, com ali uma só comitiva, e fica um período no deserto, e Absalão então assume o reinado. E ele também estuprou as concubinas de Davi, né? Nós estaremos vendo que houve uma maldição, né? Um castigo sobre Davi por causa do pecado com Batseba, né? Deus falou assim: o que tu fizeste em oculto, eu farei a olho nu para todo Israel ver. Então essa profecia se cumpre quando Absalão faz isso. Ele pega as concubinas de Davi e as estupra diante de todo o povo ali, para o povo ver, né? Ali na tenda, no palácio. Então a gente vê aqui que esse Absalão, ele foi um dos mais rebeldes dos filhos de Davi. E tudo aqui é consequência de um pai ausente. Tudo aqui é consequência de um pai omisso, né? Se Davi fosse o mais presente na vida de Absalão, quando Davi perdoa Absalão, inclusive, ele fica pelo menos um bom período sem ver Absalão. Ele não queria nem ver o filho. Então, um pai omisso pode trazer consequências graves no comportamento do filho, né? Às vezes o filho tem até uma boa índole, mas quando o pai começa a ser omisso, ele pode ser influenciado por outras pessoas, como foi o caso de Aminon. Aminon era filho de Davi, mas ele ouviu o conselho de um cara rebelde, né? Estaremos falando sobre ele, né? Reboão também era filho de Davi, mas também ouviu o conselho de filhos de amigos rebeldes. Então é importante a gente estar sempre presente, estar sempre atento ao comportamento dos nossos filhos, principalmente quando percebe-se que alguns deles se esquivam de algumas perguntas que os pais fazem, né? O Aminon, este era o primogênito de Davi, foi cruel com Tamar. Depois de estuprá-la, ele a humilha, enganou o próprio pai para persuadir Tamar a cuidar dele, já com a intenção de lhe fazer mal. Então ele engana o próprio Davi e ele fala: não, eu estou querendo um guisado, querendo uma alimentação, mas eu quero que a minha irmã traz para mim. Ela era meia irmã dele, né? E inclusive ela fala: se tu tivesse me pedido ao rei, com certeza ele te concederia, mas isso que você está fazendo é loucura em Israel. Mas ele não deu ouvido a ela, ele estava dando ouvido a Aminadab, né? A Jonadab, melhor dizendo, que era um amigo dele, né? Que é o próximo que estaremos falando aqui.
era um filho de Simei, irmão de Davi, portanto primo de Aminon. Foi ele que deu maus conselhos para Aminon. Era um mau caráter, assim como os amigos de Reboão. É do tipo de amigos que não podemos ter. O servo de Deus não pode andar segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1, nós aprendemos isso. Então, esse Jonadab, ele quando vê Aminon sofrendo por causa de Tamar, então ele aconselha, ele que armou toda a emboscada para que Tamar fosse ali na inocência, né, para servir Aminon. Ela entendia que estava servindo simplesmente o irmão, fazendo uma obra, né, de amor, sendo fraterna com o irmão dela, mas na verdade ela estava caindo numa emboscada, numa armadilha que Jonadab orientou a Aminon fazer. Esse é o tipo de amigo que a gente precisamos tomar cuidado. Muitas vezes nem todo convite que recebemos é bom e é do Senhor. Precisamos ter cuidado para estar ouvindo o conselho e examinar as escrituras, examinar se aquele conselho parte de Deus, se não está contradizendo princípios cristãos, princípios familiares. Hoje os jovens têm uma tendência muito forte de ir pela maioria, de ir pela onda, né, o que está na moda. Isso pode ser um prejudicial, porque muitas vezes tem os pais até como cafona, né, porque os pais não concordam com certas atitudes, e eles vão na pilha de muita gente, que muitas vezes não tem nem base familiar. Então nós temos aqui Jonadab, né, que era filho de Simei. Esse Simei, inclusive, era um dos irmãos de Davi, que ficou com inveja de Davi, né, quando Davi assumiu o trono. Ele fazia parte dos irmãos de Davi, e esse Simei, ele era um dos irmãos que inclusive foi guerreiro também. Então esse Jonadab era filho dele. Não se sabe ao certo se ele herdou essa natureza do próprio pai ou se é dele, mas uma coisa é certa: Jonadab também era um péssimo filho e um mau conselheiro. E Aminon tinha ele como amigo. Então cuidado com os amigos, né? Cuidado com os amigos à sua volta. Nem todo mundo que bate nas suas costas é teu amigo. Então é importante ter esse cuidado, né? A Bíblia diz, o Salmo 1, que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, nem se sentar nas horas dos escarnecedores. Por quê? Porque o ímpio só vai nos aconselhar para nos tirar da presença de Deus, para orientar a gente a fazer coisas que depois viremos a arrepender. Hoje nas cadeias, nas penitenciárias, existe muita gente presa que ouviu conselhos de colega, conselhos de amigo, né, e estão lá presos e hoje com certeza lamentam ter ouvido certos conselhos. O problema moral na família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio. Embora Davi tenha pecado contra Urias, ele confessa que somente contra Deus pecou. Ele comete pelo menos 3 transgressões nesse episódio. Lá no Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 1 a 17, eu fiz a questão de mostrar aqui os pecados dentro do Decálogo que Davi cometeu. Primeiro ele matou Urias, ele feriu, lá no versículo 3, o 6º mandamento. Depois ele adulterou, lá no versículo 14, ele feriu o 7º mandamento. E ele cobiçou, lá no versículo 17, ele fere o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Tudo isso veio sobre Davi, na vida de seus filhos. Então olha para você ver, tudo que Davi fez, eu vou te mostrar que está exatamente do jeito que está aqui, aconteceu na família de Davi. Tudo por causa do pecado que ele cometeu com Batseba e matando Urias. Então, o próximo quadro aqui, nós vemos aqui, ó, todos os pecados que Davi veio à tona na família de Davi. Primeiro, a cobiça. Adonias e Absalão, eles cobiçaram o reino, né? Adonias, ele chegou a juntar uma comitiva de 50 homens e se declarou rei sem ter a bênção, sem ter a autorização de Davi. Davi ainda era vivo, então ele não poderia se declarar rei. Então ele cobiça o trono, ele usurpa o trono, né? Uma cobiça. E Absalão, como já falamos, da mesma forma, ele também cobiçou, não só cobiçou, como expulsou Davi. Então o primeiro pecado de Davi, que é a cobiça, aparece no Adonias e também em Absalão. O segundo pecado de Davi, que é o adultério, aparece também em Aminon e Absalão. Porque o Aminon, ele adultera com Tamar, né? Nós falamos aqui agora há pouco que ele até estupra ela, é um adultério, né? Mas na forma de estupro. E o próprio Absalão, que pega as mulheres de Davi, as concubinas, e também as estupra. Então o adultério estava aqui no 7º mandamento também. E por fim, né,
o último mandamento, que é o que não matarás, ele matou, né, Urias. Aminon é morto por Absalão, por vingança, porque Absalão era irmão de Tamar, então ele dá um tempo ali para os ânimos se acalmar, faz uma grande festa, e nessa festa ele mata Aminon para vingar Tamar. E nós temos o caso de Adonias. Adonias, ele teve um problema sério, que ele usurpou o trono de Davi, e quando ele perde o trono, ele deseja tomar uma mulher que foi colocada com Davi na sua velhice. Então ele quis pegar essa mulher para ser esposa dele. Ela era como se fosse uma enfermeira para Davi. Davi estava muito velho, não se aquecia, procurou uma mulher virgem e essa mulher ficava com Davi cuidando dele. Então Adonias ele resolve querer pegar essa mulher para ele. Então o que acontece? Quando Salomão assume o trono, que destitui Adonias, Salomão o mata. Então nós vemos aqui duas mortes, né? Quebrando o mandamento de não matarás, né? Salomão, ele matou Adonias, ele não precisaria ter feito isso, mas ele fez, né, também no sentido de vingança. Então a gente vê aqui os pecados que Davi cometeu: cobiça, adultério e homicídio. De acordo com o Decálogo, ele feriu 3 mandamentos, os filhos dele fez a mesma coisa. Então a consequência dos pecados de Davi na vida dos filhos. Não quer dizer que todo pai pecador terá todo filho pecador. Às vezes pode ser quebrado isso aí. Por quê? Porque hoje, diferente do Velho Testamento, né, que era olho por olho, dente por dente, ainda existia a lei da semeadura era muito mais forte. Hoje Deus nos perdoa pela sua graça. Então eu posso ter um pai, né, eu, por exemplo, tive um pai que foi alcoólatra, né, hoje graças a Deus não é mais, mas eu nunca fui, né, então não segui os exemplos do meu pai no caso do alcoolismo, né. Hoje graças a Deus é um servo de Deus, né, há mais de 20 anos que não bebe mais, mas foi alcoólatra. Então alguém pode pensar, não, agora meu filho vai ser... Não, essa maldição ela é quebrada a partir do momento que você entrega a vida a Jesus. O sangue de Jesus, ele quebra qualquer tipo de maldição, né? Então a gente precisa ter esse cuidado para não falar assim, fulano está fazendo isso porque fulano fez isso no passado. Eles perguntaram para o cego, para Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Os judeus acreditavam piamente até em castigos por pecado dos pais. Mas a própria Bíblia diz que o filho não leva pecado do pai, e nem o pai é pecado do filho. A alma que pecar é essa que vai morrer. Então, não existe maldição hereditária, mas as consequências de alguns pecados podem sim. Se eu for um mau exemplo, né, na vida social, na vida religiosa, eu posso sim influenciar meus filhos a ser mau exemplo também. Agora é lógico que cada qual é responsável pelos seus atos. Aprendemos sobre isso, sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Então não quer dizer que todo filho desviado é culpa dos pais. Às vezes ele escolhe o caminho, mas é importante entender que a minha influência é muito forte dentro do seio da família, né? Até no meu exemplo, às vezes o filho pode estar desviado, ele pode dizer assim, olha, não, eu estou desviado, mas meu pai me ensinou o caminho certo, eu estou aqui por escolha minha, né? O filho pródigo sabia disso. Quando ele esteve lá no meio da sarjeta, ele falou assim, eu estou padecendo necessidade e os jornaleiros do meu pai comem do bom e do melhor, lá está muito melhor que aqui. Então ele lembrava da casa, né? A vigilância, proximidade e exemplo. A história da família de Davi nos mostra a necessidade de estarmos atentos aos nossos filhos, estarmos sempre vigiando, procurar estar sempre próximo deles, ser exemplo de conduta, pois tudo isso formará um caráter real em nossos filhos. Davi era a semelhança de Eli, sem autoridade sobre os filhos, não os repreendia quando necessário. 1 Reis 1:6 diz que Davi não repreendia Adonias, e se pode perceber isso também em Absalão. Então observa que Davi, ele não repreendia seus filhos, igual Eli não fazia. Ele falava com os filhos que ele estava errado, mas não tinha autoridade para mandá-los parar, né, para destituí-los ali, né? E Davi, ele por ter filhos espalhados, porque eles não moravam na mesma casa também, tinha essas questões, eram, né, casas separadas, então Davi não tinha controle na família. Na verdade, a família de Davi era uma bagunça, né? Mulheres de nacionalidade diferente, filhos com comportamentos diferentes, né? Então a gente vê que Salomão, por exemplo, ele era o rei, mas ele foi o 10º filho de Davi. Davi teve mais de 20 filhos, então era meio que uma confusão para Davi. Ele perdeu o controle de toda a sua família. O homem que governava 12 tribos, ele perdeu o governo da sua própria casa. Inclusive, através do seu pecado, ele influenciou seus filhos a fazer a mesma coisa. No caso do adultério, Deus falou com ele que ia cobrar dele por causa do pecado. Deus o perdoou, né? Mas Deus falou assim, mas as consequências virão. Então, às vezes Deus nos perdoa os pecados, mas as consequências, dependendo do tipo de pecado, ela vai vir sim. A lei da semeadura. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O que nós aprendemos nessa lição é exatamente que precisamos ter esse cuidado.
né, como chefe do lar, como líder de família, estar atento aos nossos filhos, estar atento a comportamentos que podem influenciar negativamente, que podem influenciar para o pecado, que podem influenciar até para sair da igreja, né? Eu conheço casos de pessoas que tomaram raiva de um pastor só de ver o pai falar mal do pastor, sem nunca ter sido pastoreado pelo pastor. Então é muito perigoso. Você está falando de alguém, seu filho que está ouvindo, né, falar mal de um pastor, de um líder da igreja, né, e seu filho está ouvindo e pensa assim, se meu pai que está ali há tanto tempo, ele não gosta daquele homem, o que eu vou fazer lá? Isso você impor teu filho para o mundo, para o pecado, né? A gente precisa sempre estar atento, porque as nossas palavras, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, pode influenciar sim os nossos filhos para tomar caminhos diferentes do nosso. E falar assim, eu não quero ser como o meu pai, eu não quero viver essa vida que ele está vivendo, eu não quero essa igreja para mim. Eu vejo ele sempre falando que essa igreja é cruel, que esse pastor é mau, que esse pastor faz coisas que não é agradável. Eu vejo sempre ele reclamando. Então cuidado até com as reclamações, porque o teu filho, né, ele pode estar ouvindo, está processando toda essa informação negativa e depois ele pode aflorar essa informação e um dia você falar assim, onde foi que eu errei? Por que o meu filho não quer estar na igreja? Por que o meu filho não quer congregar? Exatamente porque ele ouviu comentários negativos e o diabo trabalha através desses comentários para que isso ficasse incutido na mente de uma criança, de um jovem, do adolescente, e mais tarde ele fala assim, eu não quero isso para mim. Eu já vi casos, né, conheço casos de pessoas que saíram da igreja porque viu, segundo ele, o pastor maltratar o pai dele, e hoje ele não é crente, né, e o pai dele permanece na igreja, né, e ele não é crente porque ele ouviu, ele viu, né, e não concordava. Então, cuidado, precisamos ter uma blindagem espiritual. Nossos filhos não podem nos ver falando mal de alguém, seja de quem for. Precisamos ter esse cuidado, esse zelo, essa vigilância, igual a nossa lição fala aqui, ó, essa vigilância constante, e também estar presente, não ser omisso, né, a vida dos filhos, tem que estar sempre atento, o que eles estão fazendo, preocupar com eles. Hoje tem pais que eles vão para a igreja e não está nem aí para os filhos, se o filho quiser ir bem, se não quiser, amém, ele não faz questão de levar, ele até acha que o filho atrapalha, né? Conheço casos de pessoas que chegam na igreja, por exemplo, solta o filho para a igreja, fala para o filho não atrapalhar de assistir o culto. Ele está ensinando a criança que a igreja é um lugar que ele pode fazer o que ele quiser. E depois essa criança cresce e automaticamente ela não vai respeitar a liderança, não vai respeitar a igreja, muitas vezes nem vai ficar lá, porque ela aprendeu que na igreja é lugar de divertir, é lugar de correr, né? Hoje, graças a Deus, algumas igrejas têm adotado cultos infantis, né, onde tem pessoas pregando na linguagem da criança. Isso é muito bom, porque a criança entende que ela está indo para a igreja, não é porque os pais estão indo, ela tem que ir com os pais, ela está indo para adorar o Senhor, porque muitas vezes tem filhos que iam para a igreja antigamente, porque eles eram forçados a ir, eles não era gerado neles o desejo de estar ali adorando o Senhor, era gerado neles o medo, né? Muitas vezes filhos até apanhavam se não fosse na igreja, né? E com muitas vezes castigo, né? Chegava em casa, era castigado, ele entendia que a igreja era ruim, porque quando ele não fazia o que a igreja pedia, ele era castigado. Então, muitos desviados foram por causa desses maus comportamentos. Fora exemplos, né? Quantas vezes falamos de amor no púlpito de uma igreja, pastores pregando e o filho vem em casa como o pai trata a mãe, como o pai trata a esposa, como o pai trata os próprios vizinhos, né? O comportamento negativo. Então, tudo que ele fala, o filho está observando. Quando ele está no púlpito falando, o filho até duvida de que aquilo é verdade, né? Então, a gente precisa ter cuidado para que quando eu estiver falando no púlpito, uma criança, meu filho, possa pensar, não, meu pai, o que ele está falando é o que ele vive, né? Ele está falando muito mais, igual a rainha de Sabá. O que eu ouvi de você não é nem metade do que os meus olhos veem. Então a gente precisa ser esse grande exemplo, essa pessoa que os filhos possam espelhar em nós, né? Então está aí essa ideia da nossa lição, né? Nesta lição aprendemos que não podemos colocar o nosso ofício e ministério acima da família. A nossa omissão pode acarretar consequências desastrosas no seio da família. Então eu não posso colocar ofício, meu trabalho, né, a igreja, né, acima da minha família, né? A minha família é muito mais importante do que a igreja. Quando eu falo igreja, eu falo a instituição, né? Eu falo a organização. A minha família é muito mais importante. Então eu preciso cuidar. Como diz o Josué, eu e minha casa servir ao Senhor. E o restante da congregação, cada qual faz a sua parte. Então eu não posso colocar este ofício, né? Se eu sou um líder da igreja e esse trabalho tira meu tempo com a família, eu preciso pensar, rever conceitos, né? Eu não posso perder meu tempo com a minha família por causa de ministério, por causa de trabalho e nem trabalho social. Se eu tenho um trabalho que me tira muito da presença da minha família, eu preciso pedir a Deus para abrir a porta
para o emprego que me dê mais condição de estar com a minha família, né? Então tudo isso é uma necessidade que a gente precisa estar atento, né? E estabelecer na nossa vida prioridades, né? Eu gosto de dizer que na nossa vida a pirâmide é o seguinte: primeiro vem Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Tem gente que inverte isso aí, tem gente que coloca Deus, igreja, família e trabalho, outra hora trabalho e família. Igreja não, igreja na minha lista, na minha prioridade, vem Deus, família, trabalho e igreja. Por que o trabalho? Ah, não, o trabalho, igreja é mais importante que o trabalho. Não é. Por que não é? Porque a igreja é o lugar de eu adorar a Deus. Eu posso adorar em qualquer lugar, mas o trabalho é de onde eu tiro o sustento para minha família. Então eu preciso entender que é uma responsabilidade, né? Seria dessa maneira. Então, as consequências são desastrosas quando eu resolvo colocar algo na minha vida acima da minha família. Quem não governa a sua casa não pode cuidar da igreja. O nosso melhor campo de treinamento sobre liderança é a nossa casa. Os filhos podem até se desviar do caminho, mas terá consciência de que foi ensinado. Então, o melhor líder é o melhor pai. O melhor líder é o melhor marido. O melhor líder é o melhor amigo na família. O melhor líder é aquele que sabe governar bem a sua casa. Este vai ser o melhor líder, porque ali é o verdadeiro campo de treinamento. Então, a nossa liderança parte da nossa casa. Então, o que eu for aqui, eu serei na igreja. Se eu for um mau pai, serei um mau líder, um mau obreiro. Se eu sou um bom pai, serei um bom obreiro. Então, a minha casa é o lugar onde eu aprendo a liderar, eu aprendo a fazer as coisas funcionarem certinha dentro dos princípios cristãos, sem querer. Porque dentro da minha casa eu não preciso de máscara, eu não preciso me maquiar. Dentro da minha casa eu sou o que sou, porque eu estou todos os dias sendo observado e observando. Por isso é o nosso melhor campo de treinamento. Muitas vezes você vê um obreiro na igreja e fala assim: aquele homem é cheio do Espírito Santo, aquele homem é um homem de Deus, só porque ele prega bem, dá um bom estudo, canta muito bem, mas quando você descobre, né, na vizinhança, dentro da própria família, muitas vezes ele tem alguns casos onde você encontra situações que desabona aquela ideia de um homem de Deus. Então precisamos ter esse cuidado para que nós venhamos ser a nossa atitude falar muito mais alta do que as nossas palavras. Então está aí mais uma lição onde aprendemos sobre a consequência do pecado, né, de Davi na vida dos filhos, né? Volto a repetir, não acredito em maldição hereditária, mas consequência do pecado pode sim, né? É lógico que o Davi tinha vários filhos, nós citamos aqui pelo menos Aminon, citamos Absalão, citamos Adonias, né? E que são os três de destaque, mas não quer dizer que todos os filhos teriam que ser a mesma coisa. Então teve três ali que infelizmente seguiu o caminho do pai, o mau exemplo, mas temos casos de Salomão que já seguiu o exemplo de Davi, um homem de Deus, né? Salomão foi um homem de Deus. Então a gente precisa ter esse cuidado, entender que a maldição ela não é hereditária, as consequências do pecado sim. Então eu posso até receber o meu perdão e ir para o céu, mas enquanto eu viver na terra eu posso estar colhendo consequência do pecado. Então está aí mais uma lição. Graças a Deus, essa lição que estaremos falando sobre a imperfeição na família de Davi. Tem outras famílias, eu sempre digo que as famílias dos patriarcas, sendo grandes homens de Deus, não tem muito a nos oferecer. Você vai encontrar esses problemas na família de Jacó, você vai encontrar esse problema na família de Isaac, né? Tinha os filhos que brigavam, né? Você vai encontrar esse problema na família de Abraão, né? Então, infelizmente, dentro da família de Noé, nós temos um caso lá, né, de Canaã, né, que zombou do pai nu. Então, sempre dentro da família tem as famílias do passado, elas não têm muita coisa a nos oferecer, esses grandes líderes, né? Então, eram grandes homens de Deus, ministério, mas quando você vai para o contexto familiar, eles falavam. Também porque eles não eram perfeitos, eram grandes homens, mas não eram perfeitos. E muitos deles, o maior problema deles chamava poligamia, porque poligamia nasce filhos que são meio irmãos, muitas vezes nem são considerados irmãos. A poligamia é um desastre. Não tem um caso na Bíblia em que a poligamia foi benéfica. Por isso Deus nunca apoiou, Deus nunca aceitou a poligamia. Ele tolerava porque ele tinha outros propósitos, mas nunca foi bênção na vida de um homem ter mais de uma esposa, porque todas elas, sempre nós temos o caso de Samuel, né, com a Eucana, né, Eucana lá e as duas mulheres, como é que elas brigavam, né? Aquilo era um problema para a Eucana, né? Não tirava a paz do lar. Então nunca foi uma coisa de Deus.
Tá, então está aí mais uma lição. Quero agradecer você que ficou até o final deste vídeo. Quero pedir a você que ficou até o final, que dê o seu like para estar nos ajudando. Também ative o sininho para estar sendo notificado das demais lições que estaremos lançando aqui. E também se inscrevendo, né? Se inscreva no canal para estar nos ajudando, para divulgar com mais ênfase este canal. Também compartilhando com aquelas pessoas que você conhece. Esse é o assunto que nós trabalharemos na Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer você que ficou até o final. Fique todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.